Estude esses 3 assuntos e se torne mais inteligente. Você quer se tornar mais inteligente? Você vai conseguir se tornar mais inteligente se estudar esses 3 assuntos, essas 3 áreas que eu vou apresentar neste vídeo para você. E fica até o final, porque a última é a melhor e você não pode perder. Você vai ter mais inteligência para você poder usar na área das finanças, na área da comunicação, na área dos relacionamentos, na área de estudo ou em qualquer outra área. Com mais inteligência você vai ter uma vida mais fácil, uma vida mais prazerosa. E cada um desses conhecimentos você vai estudar e eles vão trabalhar um aspecto da sua inteligência. Existem vários tipos de inteligência e eles vão trabalhar um aspecto da inteligência, potencializando mais a sua inteligência. Enfim, o primeiro assunto que você deve estudar é idioma. Pode ser tanto inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, japonês, chinês, mandarim. Pode ser qualquer idioma, contanto que seja um idioma que ainda você não domina. Eu, por exemplo, eu sei falar português, que é o português normal, e eu sei falar um pouco do espanhol. Eu sei falar um pouquinho do espanhol também. O idioma, ele trabalha a inteligência linguística. Nós possuímos 9 tipos de inteligência. Se você quiser, um dia eu posso abordar essas 9 inteligências em outro vídeo. Algumas pesquisas afirmam que nós temos 7 inteligências, outras 9. Eu prefiro acreditar que nós temos 9. E quando você aprende um novo idioma, você trabalha a inteligência linguística. Claro que também há pesquisas que afirmam que, por si só, se você estudar basicamente o idioma, você aumenta a sua inteligência. Claro que estudar um idioma é algo um pouquinho desafiador. Tem que aprender como que funciona tanto as palavras, a tradução, você tem que entender os verbos, as conjugações. É uma burocracia, mas você vai dominar um novo idioma. Você vai poder ir para um país onde esse idioma é falado e você vai poder se comunicar normalmente com as pessoas, sem falar que a sua inteligência vai aumentar. Só tem benefícios de você aprender um idioma. Se você quiser, eu posso até fazer um vídeo aqui neste canal falando sobre os benefícios de você aprender um novo idioma. E como eu disse, você pode aprender inglês. Eu quero aprender inglês agora. Eu quero dominar o inglês. E você pode aprender inglês, mas se você já sabe falar inglês e você quiser aumentar mais a sua inteligência, com mais idiomas é só você aprender outro. Você pode escolher aquele que for mais útil para você. Então, se você talvez nunca vai falar em mandarim, não tem por que você aprender agora. Aprenda os idiomas que possivelmente você tem mais chance de usar e que vai ser mais importante para você. Mas o inglês é o idioma principal. Você precisa aprender. É o idioma mais falado no mundo todo. Tem mais de 50 países que falam inglês. Naturalmente, né? Ou seja, porque o inglês faz parte desse país. Agora tem outros países que o idioma principal não é o inglês, mas mesmo assim eles falam. Então, você precisa aprender o inglês. A segunda área, o segundo assunto que você deve aprender, se você quiser se tornar mais inteligente, é instrumento. Você tem que aprender a tocar um instrumento. Pode ser uma guitarra, pode ser uma bateria, pode ser um piano, um teclado, um violino, um violoncelo, qualquer instrumento que seja interessante, porque aprender um novo instrumento, a tocar um novo instrumento, vai ativar qual inteligência? Vai ativar a inteligência instrumental, a inteligência da música, a inteligência musical. Eu, por exemplo, aqui comigo, eu tenho um violino. Eu tô aprendendo a tocar violino. Eu ainda não sei muito. Tô aprendendo, sei o básico, o mínimo do mínimo, só sei tocar as cordas. É que eu aprendi, eu comecei recentemente. Mas eu tô aprendendo aos poucos. E esse aprender aos poucos é o que vai te deixar mais inteligente. Porque você tem que ter sensibilidade auditiva. Se você não tiver, você vai aprender com a prática. Você vai tocar aqui, você vai tocar uma nota, você vai tocar outra, você vai querer tocar uma música, você vai ter que memorizar
as notas, você vai ter que memorizar onde você vai colocar os dedos, no caso do violino. Você vai ter que memorizar cada aspecto para você tocar música, a velocidade, o time. Então, tudo isso vai ajudar você a aumentar a sua inteligência. Eu tô te dando o exemplo do violino. Bateria é o mesmo, só que aí tem outra dinâmica. Piano também, teclado também, você vai ter que, no teclado ou no piano, você vai ter que memorizar cada nota. E você vai ter que colocar os dedos nas notas corretas para tocar música. E é velocidade, é raciocínio rápido. Então isso vai aumentar a sua inteligência. Se você aprender um idioma e aprender um instrumento, você vai se tornar um monstro. Positivamente. Não quer dizer que você vai ter uma aparência horrível, exótica negativamente. Não. Significa que você vai ser uma pessoa muito potente. Você vai aumentar o seu nível, o seu patamar. Então, se você quer aumentar a sua inteligência, faça essas duas coisas. Estude essas duas áreas. Você não precisa estudar as duas áreas no mesmo ano ou na mesma época. Só se você quiser. Você pode primeiro estudar uma e depois outra. Ou você pode estudar os dois ao mesmo tempo. Instrumento vai te elevar. Vai elevar o nível da sua intelectualidade. E o terceiro assunto que você deve estudar, essa área é uma das melhores áreas que um ser humano deve aprender. Algumas pessoas estudam, só que não estudam da maneira correta. É uma área a qual exige leitura. Mas se você estudar, você vai evoluir, você vai entender coisas que talvez você ainda não entenda, você vai compreender coisas sobre a sua existência e você vai ter respostas de coisa que você precisa. Sabe aquelas incógnitas que você tem? Aquelas dúvidas? Se você estudar essa área, você vai ter respostas para essas incógnitas. Você vai ter também compreensão de história, compreensão sobre um pouco de direito, como foi criado o direito, as regras que hoje em dia fazem sentido na sociedade e que são corretas, que são positivas. E você vai compreender outras coisas também, tanto sobre princípios para você crescer, se desenvolver, alcançar respeito, ter boas finanças, investir, prosperar, princípios espirituais. Olha, se você estudar essa área aqui, você vai... Daqui a um ano você vai ser uma pessoa completamente diferente. Presta atenção nisso que eu tô te dizendo. Se você estudar essa área... Nossa, mas você vai passar na rua e até o seu caminhar vai ser diferente. Bíblia. A Bíblia é o livro mais poderoso que existe. A Bíblia Sagrada. A Bíblia que foi escrita por mais de 40 homens inspirados pela divindade, inspirados por Deus. Se você lê isso, ok, tá, você vai ler, se você ler, você leu. Mas agora, se você ler, estudar, compreender, você vai ser uma nova pessoa. Você começou a ler, estudar, se aprofundar hoje. Daqui 3 meses você já vai ser uma pessoa completamente diferente. Se você estudar isso, daqui 6 meses, você vai ser uma pessoa grandiosamente diferente. Daqui 1 ano, você vai ser muito mais diferente do que nos 6 meses e 3 meses. A sua inteligência vai aumentar, a sua compreensão, você vai ter mais respostas para coisas. Sem falar que o nível do seu raciocínio e de interpretação vai ser outro. Então, a Bíblia, a maioria das pessoas que leem, elas não leem da maneira correta. Primeiro, para você ler a Bíblia corretamente, eu posso até fazer outro vídeo também. Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários como estudar a Bíblia da maneira correta. Primeiro, as pessoas só leem como se estivessem lendo qualquer livro. Só que esse é um problema, porque existem tipos de livros. Todos os livros não são iguais. Existem livros que você lê e tem que ler rápido, ou você lê sem prestar muita atenção, é uma leitura fácil. Existem livros que você precisa exigir mais dedicação mental. Você precisa compreender e não parar de ler até compreender. Você deve rabiscar, você deve escrever, se aprofundar em algo e fazer pesquisa em um termo, por exemplo, para poder compreender isso. E você tem que estudar todo esse livro para você compreender talvez coisas
que você não compreendeu no início da leitura. Esses livros são livros os quais você não deve só ler, e é nesse caso que a Bíblia se inclui. A Bíblia é um livro que você não deve ler como se você estivesse assistindo uma série na Netflix. Claro que você pode curtir a experiência, mas você não deve estar pensando em outras coisas e tá lendo. Não! A Bíblia você deve ler focando, 100% focado. E você tem que prestar atenção em cada aspecto. E se você não entender sobre algumas coisas, você tem que ter um bloco de notas, um papel no lado, e você vai anotando coisas que você não entendeu. Assim que você terminar a sua leitura, você deve pesquisar o que significa esse termo, essa palavra, isso, e pronto. Isso, quando você pesquisar, você vai ter mais clareza sobre toda essa leitura da Bíblia, sobre todo esse estudo que você teve. E aí vai fazer sentido na sua cabeça. A Bíblia também, ela não possui ordem cronológica. Então você precisa compreender qual é a ordem dela, para que você possa entender os contextos, que você possa entender as épocas, que você possa entender o que determinada pessoa estava dizendo, o que determinada pessoa queria dizer, qual era o sentimento que a pessoa estava sentindo. Você precisa para você poder compreender. E tudo isso, meu amigo, vai te levar para outro patamar. Eu tô falando rápido, por isso eu tô me equivocando um pouquinho. Mas isso não é nenhum problema. Isso é algo natural, acontece com todos os seres humanos. Eu quero falar mais rápido para deixar esse vídeo um pouquinho mais dinâmico. Tá? Para não ficar algo tão devagar, para que você se distraia. Eu tô falando mais rápido porque eu quero que você foque aqui nesses 3 assuntos que vão te tornar muito inteligente. Outra coisa. Tem princípios financeiros na Bíblia. O homem mais sábio de toda a história que já existiu, ele escreveu 3 livros. Aqui está tudo que você precisa para ter uma vida incrível e fantástica. Se você quer crescer em qualquer área, aqui estão os princípios para você crescer de maneira legal, de maneira ética, de maneira correta. Aqui estão princípios também para você ter de conduta, de educação, de etiqueta. Tá tudo aqui. Até também conhecimentos para você se aproximar de Deus. Se você quer se aproximar de Deus, de Jesus Cristo, aqui está o manual para você aprender tudo isso. E além disso também, princípios para você ter uma vida fantástica depois dessa vida. Enfim, são 3 assuntos que se você estudar, você vai se tornar mais inteligente. Estude esses 3 assuntos. Se você fizer isso, você vai se tornar irreconhecível. Eu sou Augusto, se inscreva aqui, ative o sininho e também deixe aqui nos comentários o que você quer ver por aqui. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, Deus abençoe e nos vemos em breve.